Quem faz conta, faz consórcio. A partir de consórcio, muda todo o jogo, né? Você pode começar até com R$400. Eu sei que consórcio é a maneira mais inteligente para você poder adquirir. Não tem como tratar de dinheiro sem fazer conta. Fica infinitamente mais barato. A gente adora falar sobre sonhos, sobre planejamento financeiro. Dá para fazer conta. Vamos botar isso no papel? Mudar o patamar financeiro da sua família, deixar um legado para as próximas gerações que é incrível. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando hoje mais um episódio. Eu sou Mitz Carvalho, da Mota Consórcios. Nós vamos falar hoje sobre o mercado imobiliário e temos aqui o Gustavo Pereira, da Remax Primazia. Né, Cláudio Mota? Gustavo Mitz, nossa referência em mercado imobiliário, né? E a gente trabalha muito com consórcio imobiliário, é a nossa especialidade, e sempre que a gente precisa de um especialista nessa área imobiliária, a gente conta com o Gustavo. A gente já conhece muito bem o Gustavo. Eu queria, Gustavo, que você, por favor, se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouco da sua experiência no mercado. Seja muito bem-vindo. Bom, Cláudio, eu sou Gustavo Pereira, tenho 20 anos de mercado imobiliário e é uma honra estar aqui no podcast de vocês, ter a oportunidade de bater um papo legal com vocês, tomar um café nesse ambiente, nesse local tão especial. E vocês são a minha referência quando o assunto é consórcio imobiliário, né? Os nossos clientes já conhecem vocês, já sabem, o meu time de corretores sabe que vocês dominam o assunto, né? E os negócios fluem de maneira mais interessante. E hoje vai ser muito legal a gente poder destrinchar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então vamos abrir a porta aí desse mercado imobiliário. Como é que tá? Tá aquecido? Está mais voltados para lançamentos? Dá um panorama aí, como é que está o mercado imobiliário nesse momento, Gustavo? No final de cada ano, né, e no final de 2024, quando paramos para pensar, e aí, como é que vai ser 25, né? A expectativa sobre 25 era muito negativa, né? Selic subindo, o mercado dá uma diminuída de velocidade, certamente, né? Mas o mercado se mostrou muito resiliente esse ano. Com todas as crises políticas, econômicas, guerras, e Selic alta e por aí vai, o mercado respondeu muito bem, né? Para você ter uma ideia, a minha operação cresceu até esse presente momento 67% em relação a 2024, sem resultado, né? A gente também cresceu o time, né? Tem outros motivos, o próprio modelo Remax favorece a isso, mas o mercado em si se manteve relativamente estável em relação a 24, né? E agora a gente começa um novo ano de 2026 com a mesma expectativa. E aí, como é que vai ser? Quais vão ser as respostas? A expectativa, a Selic tende a diminuir para o próximo ano, então a esperança é que o mercado vai responder também muito bem. Perfeito. No mercado imobiliário a gente está falando de altos valores, né? Então o crédito é fundamental para você comprar, adquirir um imóvel, enfim, seja para investimento ou para moradia. E aí o ano começou com o financiamento, que é a principal forma de crédito para compra de imóveis, com uma exigência de uma entrada de 30% e agora caiu para 20%, mas ainda assim é um volume considerável. Como é que está a questão do crédito no negócio imobiliário, Gustavo? Então, ainda até falando sobre o mercado imobiliário, sobre a resposta do mercado, a gente costuma dizer aos nossos clientes, e o cliente final pouco sabe disso, tá? Ele pouco domina sobre esse assunto, mas a gente costuma dizer que existem alternativas ao crédito caro, né? Consórcio entra como uma alternativa, imóveis em lançamento podem ser uma forma de postergar o momento da tomada de crédito, imóveis em lançamento em obra por administração também diminuem, né, os custos e você não toma crédito. Então existem alternativas, por isso é imprescindível que o cliente seja orientado por um bom profissional, né, que domine tanto a área imobiliária como a área de crédito, a área de consórcio, são fundamentos importantes, né, que a gente busca instruir o cliente para fazer. E aí, em ano de crédito mais caro e mais difícil, né, a contratação nesse ano do crédito imobiliário estava mais difícil, com um ato mais alto, com taxa de juros mais alta. E ainda tem um outro porém, porque quando a Selic sobe, alguns dos clientes ainda vão fazer conta. Poxa, eu prefiro manter o dinheiro aplicado do que comprar o imóvel. Né? Então ainda tem esse outro ponto que faz na teoria, diminui o tamanho dos interessados, né? A quantidade de interessados no mercado imobiliário. E ainda assim o mercado se mostrou resiliente, né?
Até pouco tempo atrás era muito comum a gente ouvir grandes pensadores, grandes coaches, grandes, né, dizendo assim, não, você não deve comprar imóvel. Aluga o imóvel, aplica o dinheiro e faz isso, né? E começou até uma brincadeira na internet que todos eles compraram imóveis recentemente, né? E aí a história fica diferente, né? Por quê? Nada melhor do que você estar dentro do seu imóvel próprio, né? Como é que fala, né? Quem compra terra não erra, né? É isso aí, é isso aí. Quem compra terra não erra, tem imóvel sempre bom, o imóvel se valoriza, se você usa para investimento, ele mesmo se paga, enfim. Quando você faz todos os comparativos no longo prazo, comparando o mercado financeiro com o mercado imobiliário, o mercado imobiliário sempre acaba ganhando, né? Muito mais estável, né? Não vai ter grandes variações muito rápidas, né? Não é um bem líquido, não é um bem, né? Engana-se quem acha isso, vou comprar qualquer coisa eu vendo e tal. Não é bem assim, né? Tem que ter um planejamento para isso acontecer. Senão, sim, você pode ter prejuízo. Mas no médio e longo prazo, certamente o mercado imobiliário responde muito bem. E aí a gente busca sempre as melhores formas de fazer, os melhores momentos de fazer, né? Eu acho que esse é o ponto. Você falou em 2 pontos aí que eu acho que são legais assim da gente trazer. A questão da alta Selic, as pessoas que investem, e daí, não vou comprar, vou alugar e vou, né, viver desse rendimento. O consórcio imobiliário, ele se torna muito interessante quando a gente usa parte dessa rentabilidade para começar o seu planejamento do consórcio imobiliário, por exemplo, né? A gente tem alternativas, né, de você começar pagando menos, que são as parcelas reduzidas até a contemplação. São formas muito interessantes que as pessoas têm que começar a compreender e começar a aplicar isso na sua própria vida, né? Direcionar o seu dinheiro e aí você vai fazendo o seu patrimônio, você consegue levantar um capital interessante com uma parcela muito baixa, né? Usando a rentabilidade do seu investimento que está lá rendendo de forma segura. Eu entendo que o mercado de consórcio imobiliário, ele começa mal. Ele começou mal, começou partindo talvez do gerente do banco ali preocupado com outras metas, com outras coisas. O consórcio era aquele produto que você empurrava, né, no cliente, né? E quando a gente traz para uma ideia de consultoria, como é o caso que vocês fazem, né, de ensinar o cliente a se tornar um investidor a partir de consórcio, né, um adquirente a partir de consórcio, muda todo o jogo, né? Existem muitos mitos, muitas informações equivocadas. E hoje o mercado de consórcio é extremamente regulado, seguro, né, e bem orientado, talvez a forma mais inteligente de adquirir imóveis, né? Então, quero muito que... Eu vi um dado recente, assim, o Rio de Janeiro era o 4º lugar na região sudeste em número de consórcios contratados. Isso é uma loucura, né? Não faz sentido, a conta não fecha, a segunda maior economia, né? Era para voar muito mais. Então tem um espaço gigante para que pessoas possam investir através de consórcio, né, e que vocês e o mercado de consórcio possa crescer, né, e vem crescendo ano após ano, né, batendo recorde em cima de recorde, mas ainda está muito aquém do tamanho que vai chegar, das oportunidades. Com certeza, eu acho que tem até uma questão de cultura. Você vai em outros lugares, Minas, por exemplo, a questão do consórcio já está muito mais enraizada e o Rio de Janeiro tem para a gente, então, uma oportunidade de crescimento, dado as facilidades e as vantagens que o consórcio tem, inclusive para essa pessoa que é mais investidora e agressiva. Então, a gente tem um cliente, no caso, que vendeu era uma casa, morava numa casa, vendeu a casa para ter o dinheiro aplicado e morar de aluguel, e a gente conseguiu mostrar para ele que ele podia pegar um pedaço do rendimento desse valor que ele tinha para recomprar a casa, porque com R$3.000 por mês, do rendimento que ele conseguiu, do valor da casa vendida, ele fez, então, um consórcio imobiliário de R$1 milhão para recompor o patrimônio dele. E isso é muito interessante, né, Mirtz? Muito. Agora, alavancagem patrimonial, Gustavo, as pessoas estão te procurando para isso, a gente tem percebido um aumento de pessoas com perfil investidor. Como é que tem sido a sua experiência, né? Os estúdios que estão se multiplicando por aí? Sim, investir em imóveis é uma boa estratégia, né? E de maneira inteligente melhora muito. A Mirtz até citou, né, a ideia de você fazer parcela reduzida durante um determinado período. Isso cabe para o imóvel na planta, né? Você pode pagar e quando ficar pronto você pegar. Isso cabe para quem está morando locado,
né? E pode conciliar o É uma pagamento, facilidade, né? E- Para você justamente conciliar. e fazer. E aí a gente vai atendimento por atendimento, né? Família por família, não dá para tratar em lote, não tem jeito, né? Entender a realidade daquele cenário, né? E dizer assim, olha, você já pensou no consórcio como uma alternativa? Você sabia que você pode gastar muito menos, né? Para fazer essa aquisição de uma maneira inteligente? Né? Eu não preciso falar mal de nenhuma outra forma de aquisição, mas eu sei que o consórcio é a maneira mais inteligente para você poder adquirir. Já tivemos cliente que chegou à mesa para fazer conta à vista. Falei, cara, calma aí, pensa aqui, e se fizer assim, e se fizer assado, né? Dá para fazer conta, vamos botar isso no papel, vamos entender o teu cenário aqui, fazer essa conta juntos, né? Cliente às vezes sem pressa para aquisição, né? Podendo fazer uma conta planejada. Então, o consórcio a nível de planejamento faz muito sentido, né? É uma conta bem interessante de se fazer. A gente comenta, né? Quem faz conta, faz consórcio. E é por Boa. isso que o nome desse podcast é um cafezinho, que representa esse momento de bate-papo, como a gente está tendo aqui, e as contas, né? As contas justamente para você fazer um planejamento financeiro que permita você mudar de patamar por meio da alavancagem, né? Quando a gente faz essas contas, por exemplo, a gente trabalha também com financiamento, quando precisa e tal, a gente entende que o consórcio é mais legal. Mas quando a gente faz aqueles comparativos, né? Tipo, comprar um imóvel de 500 mil pelo financiamento vai me custar 1.300.000. No consórcio, 500 mil vai me custar mais 100 mil, né? No total dele, 600 mil. Então, assim, quando a gente faz essas contas, aí o consórcio pega todo mundo, né? Sim. Não, Tem nem como discutir, né? Não tem. E tem outro aspecto que eu acho muito interessante, que é a entrada no mercado de investimento. Então, assim, você pensa, quem não quer ser investidor no mercado imobiliário? Eu acho que é uma ideia que é positiva para a maioria das pessoas, mas tá bom, eu não tenho dinheiro. Quanto dinheiro eu preciso para ser um investidor do mercado imobiliário? Se você faz um planejamento, você pode começar até com R$400. Você faz um consórcio de 120 mil e você paga a etapa de obra de um estúdio, que depois ele vai se pagar no decorrer do funcionamento dele, do aluguel. Então, assim, é possível começar com algum planejamento, com um valor que começa na casa dos R$400 por mês, até, claro, o céu é o limite, né? Por isso temos hoje o consórcio batendo recorde de vendas, porque os investidores entenderam que é um mercado de crédito muito interessante. Então, eu te pergunto, muita gente fala para mim, Gustavo, Cláudio, eu não quero investir em imóvel porque eu não quero ficar preocupado com o imóvel. Para essas pessoas, qual é a dica que você tem? Né? Entendendo que o imóvel é um mercado interessante para investimento, mas e depois? Como é que é essa lida, a administração desses imóveis? Existem várias formas de ser um investidor no mercado imobiliário, né? Então, quando a gente vai para o cafezinho, a gente passa para trocar ideia, né? E entender qual o perfil de investidor que temos ali na frente, né? Às vezes pode ser um cliente para comprar na planta e vender nas chaves, é uma característica. Pode ser um cliente que às vezes chegou para mim, Gustavo, eu estou completamente sem recurso, mas eu posso pagar durante mês um determinado valor. Então, o consórcio entra muito bem para essa conta, né? Existem clientes que fazem consórcio e vão alugar o imóvel e, a partir dessa locação, botar o inquilino para pagar o consórcio. Esse é um luxo, né? Isso é uma conta muito interessante. Ou seja, você trabalha e vai colocando. Eu costumo chamar essa alavancagem patrimonial de uma previdência através de consórcio, uma previdência imobiliária, né? Onde você constrói patrimônio colocando outra pessoa para pagar para você, né? Para que você possa ter um futuro com resultados mais interessantes. Então, assim, depende muito de qual perfil que vai estar diante da mesa. Mas para todos esses perfis, seja para uma alocação de temporada, seja para uma alocação de longo prazo, seja para uma venda rápida, o imóvel tem uma boa característica. E imóvel, para você fazer a alavancagem, né, é bom que você dependa de crédito. E o consórcio é o crédito mais barato, então isso é muito interessante para ter velocidade. Então, dá para você tirar de um imóvel, colocar no outro, tirar de outro, aproveitar o recurso, né? Daqui a pouco você tem uma boa carteira de imóveis trabalhadas, né? A gente já teve muitos casos assim, de clientes que chegaram, poxa, Gustavo, eu estou vendendo um imóvel no Sul, aí temos Remax lá, eu pedi para a Remax do Sul cuidar dessa venda, a gente recepcionou esse valor aqui, olha, eu quero comprar um imóvel. Olha, você pode comprar mais. Essa pessoa acabou comprando 6 imóveis com a gente, fazendo conta com consórcio, né? Dando entrada, botando consórcio, dando entrada, botando consórcio. E a rentabilidade sobre o capital investido, em relação ao que ela tinha, foi muito melhor. Na verdade, 3 vezes maior.
porque ela teve essa possibilidade de inclusive, diversificar o investimento, tendo mais imóveis sob o mesmo investimento. E como é que foi essa operação? Que você falou, entrada mais o consórcio. Era o quê? Era um imóvel na planta? Não. Era imóvel pronto. O que você quer dizer com entrada mais o consórcio? Na verdade, essa cliente tinha um recurso de fato. Então, ela ia comprar só um imóvel à vista. Então, a gente já fez conta para que ela colocasse uma entrada lá, entrada de 100 mil, imóvel de 200, entrada de 100 mil. Os outros 100 mil, ela utilizou o consórcio para fazer. E aí, ela fica com um valor menor do que o valor do aluguel. Muito menor. E o menor do que o valor do aluguel, inclusive. Do aluguel? Do aluguel da unidade que ela alocou. Ah, tá. Entendeu? E aí ela pega esse recurso, ela consegue não precisar botar mais nada. Ou seja, o mesmo capital investido, ela consegue colocar mais pessoas em mais imóveis e ter mais retorno. Alavancagem patrimonial, né? Em algum momento essa unidade vai estar quitada e esse recurso lá na frente se torna resultado do investimento que ela Isso é o bom da alavancagem patrimonial, né? Que é a renda passiva e a construção do patrimônio, né? Então, exatamente, você vai ter ali a sua renda, a sua aposentadoria, a sua previdência e você tem o patrimônio, que daí ele só vai crescendo, né? É isso. E vamos falar sobre esses estúdios que estão bombando, assim, no Rio, no Brasil inteiro, né? Todo mundo já entendeu que isso é um caminho de investimento muito interessante, são as curtas temporadas, né? Os imóveis de short stay, e são muito rentáveis, né? E a gente tem observado também que a vantagem da gente utilizar o consórcio nessa primeira fase de obras, né? Que são os 30%, você ficar somente com a sua parcela do consórcio. Vamos falar sobre isso? Eu acho que o que eu queria saber do Gustavo, como um conhecedor aí do mercado imobiliário, é que bairros no Rio de Janeiro estão bombando em relação a isso, onde assim, a pessoa que quer investir te procura, né? Gustavo, eu quero comprar para investimento. Quais são as três primeiras preocupações que ele tem que ter? Que orientação você dá para esse cliente? Então, voltando à resposta anterior, né? Eu sempre vou tentar identificar quem é aquele perfil, né? Para saber se de fato faz sentido, né? Por muitas vezes é melhor aquele cliente adquirir um imóvel pronto e já ter rentabilidade imediata, né? Dependendo do formato, aí sim, algo futuro. Como todo novidade, né? O estúdio é uma novidade principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Você tinha um mínimo que você podia lançar e conseguimos lançar alguma coisa durante as Olimpíadas, né? E tal, e agora voltou. Tem muita coisa sendo lançada ao mesmo tempo nos mesmos lugares. Então, para a gente não repetir o que aconteceu no boom das salas comerciais, né, o estúdio tem que ser bem pensado, por isso bem orientado por um corretor de imóveis, né? Senão eu vejo pessoas investindo em regiões recorrentes, né, onde tem muitos lançamentos ao mesmo tempo e depois pode ter um problema com taxa de vacância. Então eu prefiro analisar região a região, caso a caso, entender o que faz sentido para esse investimento. Agora, qualquer imóvel na planta, seja um estúdio, seja um 2 quartos, um 3 quartos e tudo mais, ele pode ser, né, o consórcio uma boa estratégia. Você pode pagar o período que você paga direto à construtora, ou seja, 20%, 30%, 35%, 40%, à construtora sem juros, né? É uma divisão ali daquele período. E o que seria o pós-chaves para um caso de imóvel financiado, né, ele pode ser utilizado o consórcio. E aí você vai pagando o que cabe dentro do orçamento, né? A parcela do consórcio e a parcela ainda fazendo o redutor de parcela, né? Para que aquilo encaixe da melhor maneira possível fazer. Fica infinitamente mais barato. E isso é perfeito para o consórcio, né? Porque o consórcio com planejamento, ele faz muito sentido. Exatamente. Então, assim, a gente costuma falar muito para os nossos clientes, não acha o imóvel primeiro, depois vem falar com a gente do consórcio. Primeiro a gente planeja o consórcio, para dar o plano para ele de como ele pode fazer o aporte de lances ou não, quais são as parcelas que ele tem condição de assumir, entendendo que é um investimento de médio e longo prazo, para aí sim ele ter, um perfil financeiro muito bem definido para ir ao mercado dentro das possibilidades que ele já identificou e de que ele pode fazer de uma maneira sustentável, né? Entendo que essa é a melhor dica. Você fez a pergunta e essa é a melhor dica. Assim, eu vejo pessoas simplesmente ou indo direto a um stand ou entrando no anúncio na internet e fazendo aquisição, ou seja, levar a reboque o corretor, levar a reboque as informações. Quem planeja, procura primeiro o corretor da confiança, primeiro o crédito da confiança, né, o crédito mais inteligente, e depois encontra o imóvel.
né? E depois vai fazer como que vai montar essa formatação do imóvel. Quando inverte isso, muitas vezes você vai, né? O mercado imobiliário brasileiro funciona assim, né? As pessoas vão atrás de anúncio de imóvel, aí se encantam pelo imóvel e depois procuram, aí já, se você clica num anúncio, você já cai direto na mão de um corretor, que você não sabe nem quem é, né? E aí você acaba sendo atendido, embarcando naquela situação. A ideia não, a minha sugestão é que você tenha um profissional da sua confiança, né, para que ele possa acompanhar esse processo do início ao fim e talvez até dizer, esse não é o melhor imóvel. Exatamente. O melhor imóvel é esse não é o melhor crédito. Esse aqui pode ser o melhor crédito, né? A gente recebe com frequência pessoas que falam para a gente assim, achei uma oportunidade, a compra de um imóvel, né? Uhum. E às vezes, até pela nossa experiência, a gente vê que não tem nada demais naquela oportunidade. Às vezes é realmente uma oportunidade. Quando um preço está realmente muito abaixo da média do mercado, ali a gente pode ver que talvez seja uma oportunidade. Mas às vezes é um imóvel normal, com o preço do mercado, mas a pessoa encantada e já se imaginando morando ali, entende que aquilo é uma oportunidade. E chega para a gente com poucas possibilidades de planejamento. E a gente fala, olha, tempo é dinheiro. Então, assim, se você entende que esse imóvel é realmente uma grande oportunidade, você vai ter que agilizar essa compra, a gente tem menos possibilidades de planejamento para você. E aí a gente às vezes até questiona, mas será que essa oportunidade maior não é você montar uma estrutura financeira mais adequada e depois outros imóveis semelhantes podem, ou até melhores, podem surgir, mas aí num momento melhor para você? Mas é curioso, porque emocionalmente, em geral, esse cliente já está envolvido com essa oportunidade e perde outras oportunidades, né? Não sei se você passa por isso também. Não tenho dúvida que é diário, assim, né? A gente está sempre passando por isso, assim. Já por muitas vezes eu peguei casais à mesa, às vezes conversando com a gente. Eu posso dar uma sugestão? Vai para casa, pensa se é isso mesmo aqui, dá uma olhada nessa conta, dá uma olhada nessa possibilidade, acho que essa não é uma boa possibilidade para você, né? Porque às vezes movido pela emoção, e a aquisição de um imóvel não é uma camisa, não é um carro, Exatamente. não é uma airfry, você precisa pensar bem como você vai fazer, até porque você vai abraçar aquela conta por um bom tempo, né? Exige... e assim, algumas construtoras são muito agressivas no marketing imobiliário, né? E aí, ao fazer esse marketing, e alguns corretores também e tal, acabam esquecendo de falar algumas coisas, né? Acabam esquecendo de lembrar de algumas letras miúdas, né? De algumas informações. Por isso a importância de um profissional de confiança, por isso a importância de uma empresa sólida por trás, né? De um jurídico para acompanhar esse processo, senão você fica aos ventos do encantamento. E os estandes são lindos, os decorados são maravilhosos, os vídeos no YouTube, no Instagram são espetaculares, os efeitos e tudo mais, mas tem uma parte que é racional, né? Você não compra um imóvel por um momento só, você compra um imóvel para muitos anos, né? É o bem mais caro, na maioria das vezes, que uma família adquire na pessoa física, né? E aí, assim, como que eu vou pegar esse bem sem um planejamento, né? Sem uma estratégia de pagamento, né? Sem uma segurança de pagamento? Algumas consultoras fazem sem análise de crédito, por exemplo, né? Fazem... ou seja, pega o cliente, né? Seja, bota Quer pra dentro, garantia. faz o Pix, vambora. Né? E aí isso é um ponto, né? Algumas imobiliárias, né? Do mercado de terceiro, de avulso, fazem... Não, faz uma transferência aqui, faz logo uma reserva, para garantir, Pix, para garantir teu imóvel. Não deixa o cliente deitar e dormir não, porque senão ele pode desistir. No nosso caso, a gente faz assim, pode ir para casa. Amanhã vai chegar o contrato para você, a simulação, as informações e tal. Você vai assinar de maneira digital. Só depois que todos assinarem que você vai realizar o Pix, né? Que é justamente para que a pessoa possa conversar, ter certeza, tirar dúvida. né? Olha, meu primo falou isso, meu jurídico falou aquilo. Traz ele aqui, vamos tomar um café. Vamos bater um papo. Faz sentido para a gente entender quais são as demandas dele e tal. Até porque eu trabalho com relacionamento. Então, assim, quando senta mais uma pessoa na mesa, é mais uma pessoa com potencial de adquirir outro imóvel, de trocar ideia, de bater papo. Então, traz todo mundo para cá, vamos conversar. Quando todo mundo estiver seguro, a gente avança com o negócio, né? E é o serviço que todo mundo quer e precisa, né? Então, assim, ter essa assessoria fundamental, né? Porque a gente está falando de dinheiro. Não tem como tratar de dinheiro sem fazer conta, né? Só agir pelo impulso, só pela emoção. Tem que fazer conta, né? É isso.
Um cafezinho e as contas. Cafezinho e as contas sempre. Agora, eventualmente, as pessoas têm pressa e a gente oferece também as alternativas para isso, seja por meio do financiamento, que a gente tem as linhas de financiamento que a gente oferece, assim como você também tem... E dá para fazer consórcio também para rápido? Dá para fazer consórcio para rápido, que você pode desde dar um lance para quem tem as possibilidades, um lance livre, ou até mesmo fazer a aquisição de uma carta de crédito já contemplada, que assim você pula a etapa da contemplação. Agora, é claro, né? Todo caminho mais curto, todo atalho tem o seu preço, né? Requer um desembolso maior, mas às vezes a vida está nesse momento e tudo bem. Assim, qual é o melhor produto? Qual é o melhor consórcio? Perguntam muito para a gente. Qual é o melhor consórcio? Depende do seu perfil. Talvez seja um perfil em que você tenha que realmente agilizar bastante o processo e por isso você vai ter que desembolsar um pouquinho mais, ou se você consegue fazer um planejamento maior, você vai ter maior rentabilidade, enfim. E vou te falar, e nesses anos assim que a gente está vendo aqui, vale a pena às vezes a gente deixar passar algumas oportunidades e fazer da forma mais barata, porque é um comprometimento da tua renda por tantos anos, aquilo que o Gustavo falou, né? Não é uma compra, né? Não é um air fryer que você compra pela Amazon e foi, né? São meses e meses, anos e anos a fio. Então, né, ter esse cuidado, assim... Agora, tem um ponto que eu acho muito bacana que o Gustavo trouxe, não é à toa, né, nossa referência aqui no mercado imobiliário, que é a questão da confiança. Você fazer a tomada de decisão tendo certeza daqueles passos que você está tomando. A gente tem caso de investidores em consórcio imobiliário, ou seja, eles querem fazer alavancagem patrimonial, que sequer moram no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente aciona pessoas como o Gustavo e a gente garante para o investidor que está fora do Brasil que ele pode não só fazer o levantamento do crédito, como pode fazer a compra de um imóvel de uma maneira bastante segura, né, Gustavo? E assim, basicamente, qual é o segredo para a gente transmitir tanta confiança? Assim? Por que as pessoas devem confiar tanto assim, em pessoas como você e pessoas como a gente? Um facilitador, no meu caso, né? Eu tenho a Remax. A Remax é a maior imobiliária do mundo, está presente em 124 países, né? Então, esse investidor internacional, por muitas vezes está em Portugal, está na Europa, está nos Estados Unidos, está no Canadá, está conversando com a gente, passou por muitas lojas nossas, né? Portugal tem 411 agências da Remax, Canadá tem 960. Né? Então, assim, tem uma Remax em cada esquina, né? Isso faz diferença, né? Saber que está lidando com uma empresa. Então, essa pessoa, às vezes, transacionou um imóvel lá, mora num imóvel que foi adquirido na Remax, então isso facilita bastante. Eu aqui tenho 20 anos de mercado, sou delegado do Cresce, diretor da BIB, que é a Bolsa de Imóveis. Isso me ajuda a dar segurança. Mas, no final, eu tenho um time de corretores muito bem treinado para falar sobre consórcio, para falar sobre leilão, para falar sobre financiamento, para falar sobre pagamento à vista, documentação, né? Então, certamente, esse time trabalha para ganhar a confiança, se relacionar com os clientes certos, né? Ser merecedores de indicações, como as de vocês, né? Para poder desenvolver. E nunca entender que o negócio é para fazer um negócio só. Eu tenho o prazer de ter famílias onde a gente já fez mais de 10 negociações com a mesma família. A criança que brincava comigo na primeira aquisição já comprou imóvel comigo. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito rico, né? Então, é não pensar o negócio, eu costumo dizer, da boca para o prato, sabe? É um negócio a longo prazo. O consórcio faz todo sentido por isso, porque fala de planejamento. A gente tem um cliente em comum, né, que mora no Brasil, está indo para Portugal, então ele está fazendo um consórcio com a gente para levantar o crédito, para ele comprar um imóvel em Portugal, para que ele possa ter uma boa orientação lá em Portugal. Já conversou com o Gustavo para que ele possa acionar a rede da Remax em Portugal e poder completar essa etapa em países diferentes, seja do Brasil para o exterior, seja do exterior para o Brasil, com o máximo de segurança e acompanhamento, porque afinal de contas a gente está falando de passos que são passos grandes, né, de valores altos, né? Então acho que faz todo sentido fazer assim, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente não trabalha com imóveis, a gente trabalha com relacionamento, né? E relacionamento é via de mão dupla. Então várias vezes é o cliente que está indo para lá, é o cliente que está voltando de lá. Né? Temos vários casos assim, de clientes como esse, que é do Brasil para fora, às vezes é de fora para dentro. Né? Em todos os casos, troca de ideia, cafezinho. Às vezes o cafezinho acontece online, né? Pela distância geográfica, tem um oceano no meio do caminho e tal. A gente bate um papo online ali para poder elucidar, tirar as dúvidas e tudo muito mais. Muito vídeo, né? Muita troca de mensagem, um atendimento ali permanente para gerar essa confiança e a pessoa saber que ela está sendo, né, acompanhada, monitorada e que a gente está de olho e está cuidando dela. A gente tem um monte de cliente assim. De falar assim, vamos fazer o seguinte, você está em que endereço em Portugal? Determinado lugar.
Cara, então eu vou pedir para uma das lojas da Remax se receber lá. Você vai tomar um cafezinho, eu vou tomar um cafezinho daqui, a gente vai fazer uma videochamada e eu vou tirar suas dúvidas, a gente vai trocar essa ideia e tal. Sensacional. Muito interessante. E às vezes você pega um cliente que já está num processo, já fez a aquisição de um imóvel que talvez não seja o melhor para aquela família, às vezes está pagando um financiamento alto e precisa, então, de uma orientação para melhorar as condições dessa família. Também é possível a qualquer momento, né, Gustavo, fazer um ajuste de rota, né? Sim. Você recebe pessoas assim também, imagina. Toda hora. E aí entra aquele momento, assim, é o cafezinho melhor acompanhado, é aquele momento que vai estar o nosso corretor, o cliente e vocês, né? A gente bate esse papo e troca ideia e faz os comparativos, joga na simulação. Poxa. Olha como é que é no financiamento, olha como é que é no consórcio. Não, até para o cliente que já está no financiamento, né? Eu adoro quando chega um cliente de tipo... Eu quero fazer um consórcio para quitar meu financiamento. Adoro. Porque você sabe que você vai tirar ele daquela roubada, daquele custo altíssimo. Então, né? Nossa, eu fico tão Mas, assim, fico feliz. Se o consórcio já é pouco cultural, o consórcio para pagar o financiamento quase ninguém sabe. Boa, isso. As pessoas têm que saber. Gente, é possível fazer o consórcio imobiliário para quitar financiamento imobiliário. Trocar a sua parcela de 3 vezes por uma parcela de uma vez, trocar o seu prazo duplo pela metade, assim. Ou seja, em suma, não necessariamente alguém que esteja adquirindo um imóvel, ou seja, se você já mora em um imóvel financiado, Sim. pode procurar a Mitz e o Cláudio para poder fazer essa conta. Cliente meu também, pode procurar também. Fala comigo que eu vou pedir para o Cláudio e a Mitz fazer essa simulação, essa conta e mostrar o quão vantajoso. Talvez nessa economia dá para adquirir outro imóvel, né? Total. Esse é o ponto. E o cliente ou esse que comprou na planta e faz o seu consórcio para lá no saldo devedor, também não entrar no financiamento, né? Ele já ter a sua carta contemplada, porque daí a gente tem esse tempo. Dá para planejar, né? Dá para planejar e é lindo também, né? Quando a gente consegue estruturar de uma maneira que o cliente lá no saldo devedor vai ter a carta de consórcio e vai trocar aquela parcela que seria abusiva de um financiamento bancário somente pela parcela do consórcio. Então, o consórcio cabe em qualquer etapa, né? Ainda tem uma etapa que a gente não falou, que eu queria que vocês me instruíssem mais, né? Me ajudassem a pensar juntos, que é a etapa de uma potencial obra pós. Né, de uma reforma, adições ao imóvel que potencializam, valorizam o imóvel, melhoram a forma de morar, ou até mesmo a forma de investir. Né? Como é que funciona essa etapa, gente? É permitido. No consórcio imobiliário, você pode usar o crédito para compra do imóvel, para aquisição desse imóvel, para reforma, para documentação. Então, assim, você pode fazer um crédito mais barato que vai contemplar tudo que você precisa para resolver para esse imóvel. Ou seja, eu tenho um consórcio contemplado de R$800 mil e eu estou adquirindo um imóvel de 600. Eu posso usar os 600 para pagar o imóvel, os 50 para pagar custas. Pode. E os 150 para botar armário, para fazer a piscina, fazer adições e coisas naquele imóvel. Pode. O armário especificamente, às vezes é uma questão, né? Porque o móvel planejado, ele não necessariamente... Tipo, se for... Só vou botar um móvel planejado, aí ele não se encaixa no segmento imóvel. Mas aí a gente assessora, a gente orienta. Se isso faz parte de uma reforma maior, de uma obra maior... Aí esses planejados vão ser inseridos ali. Então, eu acho que nisso é a dica que o Gustavo deu, que é o fundamental. Antes de agir, você tem que procurar um especialista, no caso do consórcio somos nós, no caso de imóvel é o Gustavo, para que você possa entender o que pode e o que não pode fazer e para não cair nas letras miúdas de contrato. Né? Por exemplo, no caso do consórcio, nessa questão de obra, cada administradora tem a sua regra. A gente tem uma administradora que a gente trabalha, que é a Âncora, por exemplo, que você pode fazer o consórcio imobiliário, botar o seu próprio imóvel como um bem garantia e ficar com um dinheiro para livre uso, um dinheiro não carimbado. Você pode fazer o que quiser, inclusive a reforma, inclusive a compra do que você quiser. Tem alguma... Ou até botar para aplicar, né? Ou para botar para aplicar. Tem e o rendimento possibilidade. vai ser maior do que o valor mensal que você vai fazer de aporte. Né? Bastante interessante esse caminho também. Já tem outras administradoras que, por exemplo, o Itaú, que é uma administradora que a gente gosta muito de trabalhar, entende que reforma não é uma reforma qualquer. Você precisa fazer uma mudança estrutural na sua unidade. Então, não é só uma reforma de decoração. Você tem que ter um acréscimo de área ou uma mudança estrutural mesmo para que essa administradora entenda como reforma. O fato é, existe sim essa possibilidade e por isso precisa procurar pessoas como a gente, que entende do mercado, entende de
a gente tem a capacidade de ir ao mercado e entender qual é a administradora que vai atender melhor o seu caso, o seu perfil, e aí a gente vai poder fazer essa assessoria. Ou seja, da mesma forma que eu sugeri que alguém não busque direto a construtora, não busque direto o anúncio do imóvel, a mesma coisa vale para o consórcio. Exatamente. Existem grandes redes, grandes marcas que fazem anúncios lá e a pessoa fala, quero esse consórcio. Não. Procura vocês vão entender qual a melhor bandeira, qual o melhor consórcio, qual a melhor administradora para a pessoa atender. Exatamente. Às vezes até para, por exemplo, uma coisa mais simples, como um consórcio para quitar um financiamento. Você precisa de orientação. Sim. A gente recebeu uma vez no nosso escritório uma cliente que tinha comprado um consórcio para abater um financiamento. E isso em nenhuma administradora é possível, porque você não pode fazer a alienação de um bem, que no caso é o imóvel, para duas instituições. Não pode. Então ela foi mal orientada por um vendedor que ou foi incompetente ou agiu de má fé e vendeu para ela um produto que não resolveria a vida dela. E a gente explicou, porque a gente adora falar sobre consórcio. E esse atendimento não foi absolutamente a venda estrito sensu. Eu fui explicar para ela os problemas que aquele consórcio que ela contratou tinha para o plano dela, falando para ela, o consórcio é um instrumento maravilhoso, só que você precisa saber usá-lo. E aí, então como é que seria o jeito certo? Eu expliquei o jeito certo e no final das contas, aquela cliente que tinha contratado com aquele digamos, mal vendedor, né? Mal consultor, melhor dizendo, um consórcio de 200 mil, depois contratou mais 600 mil com a gente para poder fazer um plano que atendia aquela família. E aí a gente vê, essa cliente já foi contemplada, já não está mais pagando financiamento, e a gente poder acompanhar cada etapa de realização desse cliente é muito recompensador, né, Mites? Então, assim, cada caso é um caso. Então, vamos conversar, vamos fazer as contas, vamos avaliar quais são os caminhos para aí a gente ir tomando as definições, né? E o consultor, às vezes, não é nem uma má pessoa de má índole, às vezes é mal orientado, né? Então, a escolha do consultor é um ponto. E eu recebo com frequência clientes e corretores que nos procuram para falar com uma proposta de um imóvel. O meu cliente já está com consórcio contemplado e agora precisa aprovar um financiamento para poder fazer essa aquisição. E então muita gente do mercado não sabe que não pode fazer isso. Você não consegue utilizar de um consórcio, de um financiamento, né, de dois financiamentos. Você até pode utilizar de duas cartas de consórcio no mesmo cenário ali, você consegue juntar, né? Mas aí vocês vão orientar no tempo oportuno. Mas a boa parte do mercado não sabe. Então o mercado precisa de muita cultura. Que bom que vocês têm esse espaço aqui para poder ensinar e instruir o mercado, né? Fico feliz com isso e quero que a gente estreite cada vez mais essa relação, essa parceria, porque muita gente precisa aprender sobre consórcio, sobre essa forma inteligente de adquirir imóveis. Acho que esse é um dos nossos objetivos, né? Democratizar esse conhecimento, tornar próximo das pessoas, de todo mundo saber que existe e saber que tem um caminho que é muito mais barato, que ele é seguro, que ele é confiável e muito mais barato. Então, que no final das contas, vale muito a pena fazer um consórcio, principalmente o consórcio imobiliário, né? Tem um dado aqui sobre os custos de financiamento, né? Que a gente estava falando hoje até mais cedo, né? Que está em 12% quando você consegue uma taxa de juros muito boa, né? E no consórcio, isso custaria 1%. Só para a gente ter uma ideia dos custos, né? Fazendo as contas, vamos fazer contas. Calma aí, quanto custa 12% ao ano 12... e 1% ao ano se eu transformasse a taxa de administração numa taxa de juros, né? Perfeito, isso. Pesado, hein? É muita diferença, né? 12% já é uma taxa de financiamento excelente, sim, né? Que está abaixo da Selic. Então, e juros compostos, né? E a gente está falando de uma taxa, isso que você falou, o custo do financiamento é uma taxa única, e se a gente pega uma taxa de 20%, que é uma taxa muito razoável, em momentos a gente tem taxas ainda menores, mas vamos falar de 20%. Significaria um custo anual de 1%. E no consórcio a gente pode pensar numa taxa também muito razoável de 1% ao ano, né? Considerando que o custo de um consórcio é só a taxa de administração, que é diluída pelo prazo, então a gente pode considerar 1% ao ano comparado aos 12% anuais de um financiamento. É muita diferença. É muita diferença e é muito assunto para a gente conversar e para tomar cafezinho. Então, eu queria agradecer demais, Gustavo, para a sua participação aqui no nosso podcast, né, Mites?
Prazer imenso, muito bom falar sobre isso. Eu amo o mercado imobiliário, adoro falar sobre compra, venda, imóvel para investimento, então adoro esse tema. E é isso, acho que essa foi só uma palhinha, né? Assim, tem muito assunto, acho que cada caso, como a gente falou aqui, Gustavo falou muito, Cláudio, cada caso é um caso, a gente tem que conversar para entender o que se encaixa melhor, qual é a melhor estratégia, a melhor forma de realizar o plano. Acho que é isso. Primeiro sonha, né? O que eu quero, qual é o meu objetivo, e daí vem para perto para a gente poder traçar esse caminho para alcançar esse objetivo. E, Gustavo, como é que as pessoas podem te encontrar para tomar esse cafezinho? Faz o seu encerramento, diz quais as formas de contato com você. Como você disse que tem muito assunto, eu já me coloco à disposição. Se as pessoas quiserem me encontrar, então eu vou estar sempre aqui no podcast, que é um prazer trocar ideia com vocês, falar sobre consórcio, sobre tudo isso. E eu, assim como vocês, eu amo falar sobre mercado imobiliário, né? Amo falar sobre imóveis, sobre corretagem de imóveis. Faço isso há 20 anos e eu e meu time estamos à disposição dos clientes de vocês, da audiência aqui também do podcast, né? Então, vamos poder nos encontrar. Você consegue me encontrar nas mídias, no Instagram, Gustavo Pereira com TH, entre o T e o A tem um H, Gustavo Pereira, então @Gustavo Pereira no Instagram, ou @Remax Primazia. Então, Remax Primazia é você encontra lá, você consegue ver o nosso time, as nossas bagunças lá, nossa sede, nossas confraternizações nessas mídias. Segue lá que a gente vai ter mais oportunidade de trocar ideia também. Perfeito. E eu peço para que vocês, então, enviem esse podcast para as pessoas que vocês conhecem, que estão pensando no mercado imobiliário. Sigam as nossas redes sociais também. Nosso Instagram da Mota Consórcios é @MotaConsórcios. Nosso site é motaconsórcios.com.br. E vocês também estão convidados para virem aqui tomar um café com a gente e, quem sabe, fazer as contas aí para uma alavancagem patrimonial, mudar o patamar financeiro da sua família, deixar um legado para as próximas gerações, que é incrível. A gente adora falar sobre sonhos, sobre planejamento financeiro, sobre consórcio, sobre o mercado imobiliário. Até a próxima, pessoal.